quem se eleva será humilhado. Quem se humilha será elevado. Palavra retirada do Evangelho de Lucas nesse domingo. Mais um domingo que temos para estar em família, para nos encontrarmos em comunidade, para celebrarmos a Eucaristia e transformar o dia de hoje em uma experiência de Jesus em meio a nós. A experiência de nos encontrarmos, pois onde 2 ou 3 estão reunidos em nome dele, certamente ele está em nosso meio. Então, encontrar as pessoas no dia de hoje em nome de Jesus. Estar com essa realidade em nossa família, em nossa comunidade e deixar tudo o resto para trás. Essa é a experiência de ser humilhado. Quando nós falamos de sermos humilhados, não significa permitir que as pessoas montem cavalo em nós e nos batam com a espora. Ser humilhado não significa permitir que as pessoas nos façam de bobos, sermos trouxas das pessoas. Não. Ser humilhado, dentro do Evangelho, significa reconhecer de fato qual é a nossa história, qual é de fato o nosso humus, qual é de fato a nossa realidade, da onde eu vim, quais são os meus pecados, os meus limites, quais são as realidades que me desafiam, perceber as minhas limitações e achar que eu não posso tudo e querer tudo ao mesmo tempo. Sentir a humilhação não é sentir o escárnio e o escracho da vida. Sentir a humilhação não é permitir que as pessoas nos coloquem para baixo, mas é nos sentirmos, nos percebermos de fato da onde nós viemos, qual é a minha origem, qual é a minha terra. Porque na medida que eu percebo isso, é evidentemente que eu não vou conseguir ficar caminhando de narizinho empinado e me achando melhor do que os outros. Percebendo o meu limite, percebendo a minha realidade também de pecador, não vai me permitir olhar para as pessoas e ficar apontando o pecado dos outros. Quando eu reconheço de onde eu vim, quando eu reconheço o esforço que eu fiz, quando eu reconheço o esforço que os meus pais fizeram para me criar, evidentemente que eu não vou tratar mal ninguém, eu não vou conseguir ser soberbo com ninguém. Quando eu percebo as dificuldades da vida e o que significou para que eu pudesse chegar até aqui, eu nunca vou ficar olhando para as pessoas e me sentindo melhor do que as pessoas. Porque certamente quem caminha de narizinho empinado, cedo ou tarde a vida vai dar uma rasteira e quebra o nariz. Certamente esses playboyzinhos, essas menininhas, essas patricinhas, essa realidade que muitas vezes nós vivemos e não conseguimos assumir, porque ser patricinha no sentido de ser playboyzinho significa se sentir melhor do que os outros e nos colocarmos num patamar acima das pessoas e que os outros são inferiores a nós. Isso cedo ou tarde vai acabar, porque você, eu, todos nós vamos para o mesmo lugar, para debaixo da terra. Você vai levar o quê? O que você vai apresentar para Deus? Que tipo de elevação você vai chegar para Deus? Ah, eu sou fulano. Ó, eu fui padre, hein, Senhor? Olha, eu fui padre lá de Botucatu, fiz isso, fiz aquilo. Do que isso vai interessar para Deus? Vai interessar o meu testemunho e o teu testemunho. Não vai interessar a tua titulação e nem a minha. Não vai interessar a tua conta bancária nem a minha. Não vai interessar o status ou a posição que nós ocupamos na igreja. Vai interessar aquilo que nós fizemos de bem. Por isso que fazer o bem, reconhecer a humilhação, reconhecer o próprio humus, significa ser melhor naquilo que nós fazemos. Não para parecer, mas para oferecer o melhor que nós temos. Elevar-se, no sentido humano de se dizer, é como se nós quiséssemos nos colocar num patamar, como se nós quiséssemos nos colocar acima das pessoas, olhar de cima para baixo. O elevar-se cristão significa pisar em chão sólido, significa pisar de fato na vida, sentir a vida debaixo dos pés e perceber concretamente que é nessa vida, é nessa história que eu conquisto o paraíso. Eu não espero a morte chegar
Eu não espero o dia de amanhã chegar. Eu conquisto o paraíso agora, fazendo da vida do meu irmão também uma experiência de paraíso. E aí nós conseguimos entender o que de fato significa ser humilhado para ser elevado aos olhos de Deus. E o que significa ser elevado aos olhos da humanidade, ser o bacana nos olhos da humanidade, ser o pavãozão nos olhos da humanidade, e certamente está muito distante dos olhos de Deus. Então que Deus nos ajude. Reze por mim, que eu rezo por você também no dia de hoje, né? A hora que você tiver o teu momento de oração, para que possamos de fato crescermos na nossa história, para melhor servir as pessoas com as quais nos encontrarmos. Bom domingo. Deus te abençoe você e a toda a tua família. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.